Então agora a gente viu como que eu poderia, como é que eu gero uma população inicial. Então eu preciso saber o que é uma possível solução para o problema e conseguir representar essa possível solução numa sequência de bits que eu vou chamar de cromossomo. Conseguindo identificar que a solução ela é representada por uma sequência de bits, eu posso gerar bits aleatórios, por exemplo, que seriam soluções aleatórias iniciais. Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar boas soluções. Então, eu tenho que ter uma maneira de verificar se aquela solução é uma solução adequada. Por exemplo, no caso da rainha, se aquela solução é uma solução que funcionaria para o meu problema. Eu costumo, além de verificar se essa solução ela funciona ou não, ter um retorno do nível de funcionamento ou do nível de quão aquela solução é boa, de quão aquele indivíduo gerado por aquele cromossomo se adapta ao ambiente, ou seja, soluciona meu problema. Isso eu chamo de seleção natural. Uma vez que eu tenho como identificar o quão bom é uma solução, eu vou fazer o quê? E selecionar, né? Selecionando os bons, eu vou reproduzir. Eu vou gerar novas soluções a partir de bons pais. Boas soluções que eu encontrei pela seleção natural. Uma vez que eu cruzo bons pais, então que eu tenho a manipulação, a reprodução, né? Eu tenho também aí a mutação, que eu falei para vocês que é modificar um pouco aquela solução de tempos em tempos, porque se eu modificar toda hora, eu tenho coisas aleatórias. Então agora a gente vai ver como implementar a seleção natural. O que é a seleção natural? É eu, uma vez que eu tenho indivíduos que representam soluções, escolher bons indivíduos para cruzar. Eu vou ver também algoritmos para permitir reproduzir. Então, como que eu junto? Qual vai ser o algoritmo que eu vou juntar um pedaço do cromossomo do pai com um pedaço do cromossomo do outro pai e gerar um filho? Então, possivelmente, se vocês já entenderam que o cromossomo é uma sequência de bits, eu pego um pedaço de sequência de bits de um, misturo com o outro. Como que eu vou fazer esses mix desses pedaços de vetores de zeros e uns? E também, quais são as técnicas aí que eu tenho de mutação? Como que eu vou mutar? Tá? Vocês já devem estar pensando, se uma solução, uma sequência de zeros e um, mutar significa eu trocar um zero por um lá pelas tantas, e aí eu tenho um novo Covid, por exemplo, infelizmente. Ok? Vamos avançar então. Então, a primeira coisa, né, é a seleção natural, que é o princípio básico da evolução da população. Então, eu tenho que ter um jeito de avaliar a minha população atual, quem que são bons indivíduos, o que é bom dentro desse contexto, é aquele que melhor se adapta, é aquele que me dá uma solução melhor para o meu problema. Eu preciso, então já comentei com vocês, para isso eu uso uma função de avaliação, em inglês a gente chama de fitness. Por que a Silvia fala tanto no fitness? Porque é o termo que a gente usa, geralmente os livros vocês vão encontrar, na web também, fitness, a função fitness, é a função de avaliação. A função fitness me retorna o quão bom, o quão adaptado é aquele indivíduo. E aí depois eu vou selecionar pais, né? Bons indivíduos, dentre os indivíduos que existem, aqueles que são bons e ruins, eu vou selecionar para eu garantir que a nova safra, a nova população vai ser melhor. Então, existem alguns métodos de seleção natural, né? A gente vai ver nesse curso a roleta, o torneio e a amostragem universal estocástica. Nada muito complicado, vocês vão ver que é bem simples. Pessoal, esses métodos vocês podem usar em outros, não só para seleção natural, em algoritmos genéticos, vocês podem usar como algoritmos de seleção em outras áreas, em outros problemas, tá? Eu tenho estudante meu que usa a roleta para achar, sei lá, melhores soluções dentre um conjunto existente de soluções. E não é o algoritmo genético que ele está trabalhando. Então, isso são métodos de seleção. A gente chama seleção natural porque a gente está trabalhando com isso bem inspirado. Então, vamos lá, vamos para a roleta. O que é a roleta? Então, vamos supor, tá, que eu tenho um problema, eu codifiquei uma solução do problema numa sequência de zeros e uns, cada sequência de zeros e uns é um cromossomo, e eu avalio para cada indivíduo qual é a aptidão, né, o quão bom é aquela solução. Eu tenho um exemplo aqui, bem simplesinho, onde eu tenho uma população composta por 5 indivíduos. Então, eu gerei uma cadeiazinha, um cromossomo para o primeiro, um cromossomo para o segundo. O que é o cromossomo? Aquela sequência de zeros e uns que significa uma solução.
Lembro lá no caso da rainha, uma solução é 4 posições de rainha codificadas em zeros e uns. Tendo essa solução gerada, então tenho 5 soluções geradas, porque eu tenho uma população com 5 indivíduos. Eu vejo a aptidão, o quão bom é cada uma. Então, uma é meio ruinzinha, vale 2. A outra, a aptidão dela é 4. Eu tenho aqui uma que vale 18. O indivíduo quarto teve 9, o 3 teve 5 e o indivíduo 2 teve 4. É quão bom é. E aqui eu tenho uma escala. Eu tenho uma função que me dá. Por exemplo, no caso do caixeiro viajante, isso aqui poderia ser o que gasta de combustível. Ou melhor, isso aqui me daria quanto eu ganho, sei lá, quanto eu ganho implementando cada uma dessas soluções, por exemplo, certo? Então, a primeira solução eu ganho R$2 ou R$2.000. A segunda eu ganho R$4.000. A outra eu ganho 18 mil. Então, eu tenho uma maneira de avaliar o quão bom é cada uma das 5 soluções iniciais que eu gerei. Tendo isso, então, eu tenho o que eu chamo de aptidão absoluta. Eu posso ter uma aptidão relativa? Pode. O que é relativa? Ora, tu soma todas, 38, e divide depois 2 por 38, eu tenho a minha aptidão relativa. Eu divido pelo total. E vai dar sempre 1 aqui, né? Porque é o total. Somando tudo dá 1. Se eu for transformar isso aqui, eu posso até transformar isso aqui em percentual, ó, 5%, 10%, 13%, 23%, 47%, por exemplo. Posso fazer isso, ok? O que eu faço agora? Eu quero saber assim, ó, cara, eu já sei quão bom é cada indivíduo, o quão adaptado ele é. Eu quero escolher os melhores para ser pais. Quem que vai ser pai? Ah, eu vou pegar o 4 e o 5 só para ser pais. Pô, é legal, cara. Porque tu pegou os melhores, vai reproduzir eles e vai ter filho melhor. Bacana. Essa vai ser a minha seleção natural. O que isso pode trazer de ruim? Pessoal, essa solução aqui, a quinta, ela é muito boa, principalmente em relação a 1 e a 2. Mas talvez ela não seja perfeita. Falta algum componentezinho genético nela ainda para ela ser a melhor. Por outro lado, essa solução 1 aqui, ela é pouco adaptada. Ela ficou com 2 de nota. Só que talvez tenha nela um pedacinho de coisa boa. Que talvez, inclusive, seja o pedacinho de coisa boa que está faltando no 5 para ele ser a melhor solução de todas. Moral da história. Se eu só pegar os bons e não olhar para os ruinzinhos e não dar chance, mesmo que pouca, dos ruinzinhos se reproduzirem, talvez eu nunca consiga evoluir para a melhor solução de todos. Porque o pedacinho genético que está faltando no 5 para ele ser a melhor, pode estar dentro do 1 e ser a única coisa que presta no 1. Aí tu vai me dizer assim, Silvia, mas se tu reproduzir o 1, vai toda aquela parte ruim do 1 vai para os filhos. Sim, mas os filhos que receberem a parte ruim do 1 morrerão antes de reproduzir. Eles não reproduzirão, porque a aptidão deles vai ser baixa. Agora, quem pegou um pedacinho do 1 e um montão do 5 vai ser o super indivíduo, que é o que eu quero. Vamos lá, então? O que faz a roleta? Com base no que eu acabei de dizer para vocês, a roleta faz algo muito simples. Você sabe uma roleta, eu tenho as fatias da minha roleta e eu jogo a bolinha. Todas as fatias do mesmo tamanho, todos têm a mesma chance de ser escolhido. Só que eu não quero todos com a mesma chance. Eu quero que quem tem mais aptidão tem mais chance de ser pai. Quem tem pouca aptidão vai poder ser pai? Vai, mas numa chance bem menor. O tamanho da chance de escolher é proporcional à aptidão. O 1 era pequenininho, o tamanho do canaleta dele é pequeno. O 5 era grande, o tamanho da canaleta é grande. Gira a roleta onde parar, tem mais chance de parar na 5 do que parar na 1 para gerar um pai. Mas um pai 1 vai poder ser gerado em algumas vezes. Por quê? Porque ele tem chance mesmo que menor. Eu vou ter muito mais pais 5 do que pais 1s. Mas vou ter pais 1s porque eles podem estar carregando o pedacinho genético que falta para o 5 para ele ser o super indivíduo. Beleza? Esse é o método da roleta. Vocês dividem a seleção, o resultado da seleção
é um método de busca aleatória, onde a aleatoriedade não é total. Quem tem mais aptidão tem mais chance de ser escolhido. Eu implemento uma roleta. Aí vocês vão implementar computacionalmente essa roleta. Segundo tipo de seleção natural é o método do torneio. O que faz o torneio? O torneio é muito simples. Eu tenho o ranking ali, vocês têm as 5 com os N indivíduos, no meu caso eram 5 com a aptidão deles. Eu sorteio aleatoriamente 3 indivíduos, e aí eu tenho um torneio K igual a 3. Eu poderia estar trabalhando com torneios K igual a 5, K igual a 2. Um bom número é torneios de K igual a 3. Então, a cada torneio eu sorteio 3, e desses 3 eu pego o que tem maior aptidão. Tenho um novo pai selecionado. Sorteio, pego 3 aleatoriamente, sorteio 3 e os 3 têm a mesma chance. Dos 3 sorteados, eu pego aquele que tem melhor aptidão. E faço esse torneio o número de vezes que eu quero selecionar pais. Lá na roleta, eu giro a roleta o número de vezes que eu quero selecionar pais. E aqui eu executo o torneio o número de vezes que eu quero gerar pais. Como que eu executo, busco em cada vez o pai? Eu aleatoriamente pego 3 elementos da população e desses 3 eu seleciono como pai aquele que tem melhor aptidão. Beleza? Esse é o método do torneio. O último método que a gente vai ver de selecionar pais é o método da amostragem universal estocástica. Ele é a mesma roleta. Vocês vão colocar uma roleta onde o tamanho da canaleta é proporcional à aptidão. A única diferença é que a cada vez que tu gira a roleta, ao invés de pegar um único pai, que é onde para a roleta na flecha, eu implemento 4 flechas. E essas flechas, elas têm uma posição, elas estão distantes, né, uma da outra. Então, a cada vez que eu giro, eu seleciono os 4 indivíduos. Por exemplo, nesse caso, eu tenho K igual a 4, que foi aonde parou a roleta depois de girar. Então, a cada girada da roleta, eu escolho 4, que é os 4 indivíduos que pararam nessas posições da minha flechinha. Beleza? 4 métodos para vocês implementarem aí a seleção. O que vocês têm que entender disso, pessoal? A seleção tende a dar mais chance para selecionar os melhores. Um método de seleção: roleta. A roleta, o tamanho da canaleta é proporcional à aptidão. Tem mais chance de ser selecionado quem tem mais aptidão. Torneio. Pego aleatoriamente K pessoas, por exemplo, de 3 em 3, aleatoriamente, e desses 3, o que eu vou escolher o que tem maior aptidão. Tô reforçando a aptidão. E o último é uma roleta, sendo que uma roleta que não pega só o melhor, mas ela pega mais outros 3, então tem chance de pegar outros 3. Ok? Beleza.